Por que algumas pessoas envelhecem na pobreza enquanto outras enriquecem com o passar dos anos? A verdade mais cruel é que a maioria passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, mas acaba se tornando escravo dele. Enquanto isso, um pequeno grupo já havia decifrado o segredo décadas atrás. Eles não perseguem fortunas, não apostam no amanhã, apenas cultivam uma relação pacífica com o tempo. Esse é o código definitivo para envelhecer rico. Vamos começar com 3 perguntas incomodas. Por que médicos e advogados, profissões de altos salários, frequentemente chegam à velhice com mais dívidas do que economias? Por que os avarentos, tão criticados, acabam se tornando os mais prósperos na terceira idade? E por que a saúde é, na verdade, o ativo mais valioso quando os anos pesam? As respostas estão em 3 percepções que desafiam o senso comum. O tempo não é inimigo, é aliado. Enriquecer não é matemática, é teste de caráter. E frugalidade não é mesquinharia, é uma arte refinada. Quando eu era jovem em Omaha, conheci um advogado que dedicava cada minuto à profissão. Aos 58 anos, ainda corria de tribunal em tribunal, trabalhando 16 horas por dia, sem folgas nos fins de semana. Meus filhos precisam estudar no exterior. A hipoteca não está quitada, não posso parar, justificava. Aos 60, um infarto o forçou a se aposentar. A pensão mal cobria as despesas médicas, os investimentos derreteram, e ele acabou vendendo a casa onde morava há 3 décadas para se mudar para um asilo modesto. Na última vez que o vi, o brilho em seus olhos havia se apagado. Charlie, eu fiz tudo certo. Por que deu tudo errado? O que eu não disse foi que ele nunca entendeu o essencial. Deveria ter colocado o trabalho a seu serviço, não o contrário. 90% das pessoas nunca aprendem essa lição. Elas trocam tempo por dinheiro imediato, mas nunca pensam em fazer o tempo trabalhar para elas. Os que envelhecem pobres perdem justamente por essa distorção de percepção. Acham que o tempo é um inimigo a ser vencido, então correm desesperadamente. Já os que envelhecem ricos desde cedo tratam o tempo como um parceiro. Não compram apenas ações, compram o poder do tempo. Não acumulam só capital, acumulam paciência. Costumo dizer que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, mas com uma condição. Você precisa viver o suficiente para colher seus frutos e, principalmente, não cometer erros fatais no caminho. A maioria nem chega à primeira etapa. São tão impacientes que não conseguem esperar nem 10 anos. Correm atrás de modismos. Hoje investem em inteligência artificial, amanhã em energias limpas, depois em metaverso. Mas o mercado tem uma verdade implacável. Por trás de todo enriquecimento rápido, quase sempre há um desastre lento. Os especuladores que buscam vingança financeira podem ganhar fortunas da noite para o dia e perdê-las com a mesma velocidade. Enquanto isso, outro tipo de pessoa age de forma oposta. Quando jovens parecem lentos, quase ingênuos. Guardam dinheiro, compram ativos chatos, ações de empresas estáveis, imóveis para alugar, e nunca alardeiam seus movimentos. Não sentem ansiedade, não competem com ninguém. 30 anos depois, seus patrimônios cresceram como florestas silenciosas, e eles já não precisam trabalhar. Conheço um professor aposentado que aos 50 anos começou a investir em dividendos. Após 2 décadas, sua renda passiva superava em 3 vezes sua aposentadoria. Ele não praticou consumo vingativo, mas conquistou liberdade. Podia escolher trabalhar ou não, sem depender de ninguém, sem se preocupar com contas. O segredo de envelhecer rico não está em ganhar muito, mas em deixar o dinheiro crescer. O tempo é inimigo dos pobres e amigo dos ricos. A diferença não está na sorte, mas na mentalidade. Os pobres vivem presos à ansiedade do presente. Na juventude, acham que o tempo é infinito e o desperdiçam. Na meia-idade, percebem que ele está acabando e correm atrás. Na velhice, descobrem que o tempo nunca esteve do lado deles. Mas o tempo é justo, ele simplesmente escolhe seus aliados. Quem aprende a usá-lo faz com que trabalhe a seu favor. Quem luta contra ele acaba sendo esmagado. Eu também já cometi esse erro. Acreditava que a inteligência poderia acelerar a riqueza, mas o mercado me deu uma lição dolorosa. Depois entendi, o tempo não é para ser combatido, é para ser aliado. Observe os que envelhecem ricos, todos têm algo em comum. Eles não têm pressa para provar nada, não correm atrás de ganhos rápidos, não se deixam abalar pelo sucesso alheio. Apenas acumulam silenciosamente e deixam os juros compostos fazerem sua mágica. 10, 20, 30 anos depois, o poder dos juros se revela. Seus patrimônios crescem como bolas de neve. Enquanto isso, os apressados continuam no mesmo lugar ou até retrocedem. Não é vitória da genialidade, é vitória da paciência. Por que os avarentos enriquecem na velhice?
Porque a frugalidade não é um hábito de pobre, é a lógica fundamental dos ricos. Nunca vi um esbanjador conseguir manter sua fortuna até o fim. Os verdadeiramente frugais, porém, enriquecem com o tempo. Frugalidade não é economizar dinheiro, é controlar desejos, impulsos, a necessidade de impressionar, a tentação de seguir modismos ou pressões sociais. Esse autocontrole é o verdadeiro motor do crescimento patrimonial. Quando jovem eu morava em um apartamento mais simples do que muitos dos meus funcionários. Mas dormia tranquilo, porque sabia que tinha pouco, mas devia menos ainda. Essa sobra de recursos me dava liberdade. Podia esperar o mercado errar, podia esperar os outros entrarem em pânico, podia esperar as oportunidades caírem no meu colo. Os esbanjadores, por outro lado, estão sempre correndo atrás, e nunca alcançam, porque estão sempre sem dinheiro. Já vi muitos profissionais de alta renda, médicos, advogados, banqueiros, ganhando fortunas anuais, mas vivendo mais endividados e mais quebrados do que um operário com salário modesto. Por quê? Porque confundem estilo de vida com status. Suas casas ficam maiores, os carros mais caros, as viagens mais luxuosas, mas suas contas bancárias minguam. Eles não administram dinheiro, eles encenam sucesso. O verdadeiro sucesso não é parecer rico, é não precisar se preocupar com dinheiro. Conheço um empresário que, aos 55 anos, foi convencido por um consultor a investir em produtos financeiros complexos, dos quais não entendia nada. É uma oportunidade de alto risco e alto retorno, garantiu o consultor. Um ano depois, metade do seu patrimônio havia evaporado. Achei que diversificar era seguro, ele disse. Respondi apenas: você não diversificou riscos, diversificou ignorância. Os que envelhecem ricos têm uma habilidade rara, sabem dizer não diante da tentação. Não compram só porque os outros estão comprando. Não abandonam seu julgamento só porque uma oportunidade parece boa. Não agem por medo de perder. Eles sabem que as verdadeiras oportunidades não precisam ser perseguidas. Elas aparecem no momento certo. E as oportunidades que você perde, na maioria das vezes, não eram oportunidades, eram armadilhas. O maior desafio do investidor não é encontrar boas oportunidades, é recusar as ruins. Porque oportunidades ruins aparecem todos os dias, enquanto as boas surgem uma ou duas vezes por ano. Se você não souber dizer não, vai desperdiçar tempo e dinheiro em movimentos sem sentido. Na velhice, você perceberá que o que recusou foi seu maior patrimônio. Mas o ativo mais valioso na terceira idade não é o dinheiro, é a saúde. Muitos acreditam que o segredo de envelhecer rico está em estratégias de investimento ou inteligência financeira. Não é. O mais importante é a saúde. Você pode perder uma oportunidade de investimento, mas não pode se dar ao luxo de perder sua saúde. Já vi muita gente que na juventude se matou de trabalhar, na meia-idade destruiu o corpo, e na velhice, gastou todas as economias em hospitais. Tinham relógios caros, fundos de investimento e médicos particulares, mas não conseguiam caminhar até a janela para ver o sol. Passaram a vida inteira obcecados por eficiência e nos últimos anos, gastaram fortuna só para ganhar mais alguns dias. Isso não é destino, é consequência. Consequência de negligenciar o corpo. O retorno sobre o investimento em saúde é maior do que qualquer outro ativo, mas a maioria só percebe isso quando a conta já está zerada. Aos 60 anos, você precisa aceitar uma verdade: sua conta de saúde é mais importante do que sua conta bancária. É irônico que muitos digam não tenho tempo para me cuidar, mas terão tempo de sobra para ficar deitados em uma cama de hospital. A lógica da saúde é simples: caminhe todos os dias, coma menos, durma mais, não se irrite, não se estresse, não se compare. O problema é que o ser humano prefere complicar. Na juventude eu também achava que a inteligência poderia compensar os maus hábitos. Hoje sei que a inteligência não salva um corpo doente. Uma pessoa sem saúde não consegue nem pensar com clareza. Quando você está exausto, ansioso, com dores ou doente, não raciocina direito. Você deixa de ser racional e se torna refém do medo. Perguntam-me como eu e Buffet mantemos a cabeça lúcida. A resposta é tediosa: dormimos cedo, comemos cedo, caminhamos muito. Não precisamos correr maratonas, basta movimentar o corpo e deixar o cérebro respirar ar puro. Saúde não é um conjunto de ações, é uma atitude. Aos 60 anos, você também precisa aprender a filtrar suas relações sociais. A estupidez é contagiosa. Se você convive muito tempo com pessoas tolas, mesmo sendo inteligente, começará a falar bobagens. Quando jovem eu acreditava que podia mudar os outros. Depois percebi que tentar tornar um tolo inteligente é como ensinar um porco a cantar. Você perde tempo e irrita o porco.
Aprendi a evitar certos tipos de pessoas, as que vivem de fofocas, as que só falam de dinheiro fácil, as que têm informações privilegiadas. Elas não sabem nada além de como enganar os outros. Depois dos 60, você deve tratar seu círculo social como um balanço patrimonial. Pergunte-se: quais pessoas me deixam mais lúcido? Quais me deixam mais ansioso? Mantenha as primeiras, elimine as segundas. Buffet e eu sempre dissemos: conviva com pessoas mais inteligentes que você, e aprenderá de graça. Mas eu acrescentaria: afaste-se das mais tolas, e economizará muito em mensalidades. O maior risco na velhice não é a solidão, é estar cercado pelas pessoas erradas. Elas adoram reclamar, fofocar, viver de aparências. Esses hábitos roubam sua lucidez aos poucos. Conheço um amigo de 80 anos que só se encontra com 3 pessoas: seu médico, um colega de estudos e ele mesmo. Perguntei por quê. Porque cansei de ouvir opiniões idiotas, respondeu. É uma frase fria, mas verdadeira. Depois dos 60, seu tempo não deve ser gasto em brigas, mas em evitar pessoas tóxicas. Você não precisa convencer ninguém. Basta se afastar em silêncio com dignidade e racionalidade. Aos 60 anos, você percebe uma verdade cruel: a vida não é um jogo infinito. Suas opções diminuem, o tempo se encurta, as chances de recomeçar são quase nulas. Mas isso não é ruim, é apenas a realidade. E a realidade é sempre o ponto de partida da sabedoria. Já vi muita gente envelhecer como se ainda fosse jovem, recusando-se a aceitar os limites do tempo, agarrando-se a tudo, lutando contra a tranquilidade. Eles tratam a velhice como uma invasão, esquecendo que é uma etapa que todos enfrentaremos. Quer saber o quão tolo alguém é? Observe como ele envelhece. Os tolos tentam segurar tudo. Os sábios começam a soltar o que não serve mais. Quanto mais vivo, mais respeito os limites. Porque os limites nos fazem enxergar o que realmente importa e o que deve ser descartado. As pessoas acham que a sabedoria vem do aprendizado, mas na verdade vem muito mais do desapego. Não é pessimismo, é lucidez. Não é resignação, é clareza. Aos 90 anos, acordo todas as manhãs grato por poder pensar, caminhar e sorrir. Não preciso de mais dinheiro, preciso de dias lúcidos. Nessa fase, a riqueza não está no banco, mas na clareza da mente, na paz interior e no sorriso de quem enxergou a verdade. Alguém me pergunta qual é o segredo da felicidade. Respondo: gaste menos, pense com mais clareza, sorria com mais sinceridade. Parece simples, mas é exatamente o que os ansiosos não conseguem fazer. A vida é como uma carteira de investimentos. Na juventude, diversificamos. Na velhice, selecionamos. Eliminamos o que não vale a pena e mantemos a racionalidade, a saúde e a tranquilidade. Esses são os melhores ativos para a terceira idade. Minha maior sorte não foi ter ganhado dinheiro, mas ter vivido o suficiente para enxergar os erros que os seres humanos repetem: ganância, impaciência, medo e ilusões. E também para ver como a racionalidade, a paciência e o desapego vencem no longo prazo. Se você já passou dos 60, pare de perseguir mais. Busque menos, mas melhor. Menos dívidas, menos desejos, menos arrependimentos. Mais lucidez, mais tranquilidade. Aceitar os limites da vida é a sabedoria definitiva. Envelhecer não é assustador, assustador é envelhecer sem ter entendido nada. Não tenha medo da idade. Tenha medo de, na hora de compreender, ainda estar correndo atrás do vento. Vi impérios surgirem e caírem, pessoas chegarem e partirem, fortunas serem feitas e perdidas. No fim, descobri que o tempo é o juiz mais justo. Todas as jogadas brilhantes, as estratégias ousadas, as previsões audaciosas acabam derrotadas por uma única palavra: pressa. Enquanto isso, os que agiram com calma venceram de forma definitiva. Eles não perseguiram modismos, não tentaram adivinhar o futuro, não tiveram pressa de se exibir. Apenas pensaram com cuidado, agiram com calma e deixaram os juros compostos e a racionalidade trabalharem. A maior ilusão humana é acreditar que podemos acelerar a sabedoria. Sabedoria não é um software que se baixa, ela se constrói com tempo, erros e reflexão. O mesmo vale para a riqueza. Os que buscam enriquecimento rápido quase sempre acabam em desastre lento. Os que apostam tudo em uma jogada de sorte podem ganhar uma fortuna da noite para o dia, e perdê-la com a mesma velocidade. O lento é quem sobrevive. E no mundo dos investimentos, sobreviver é vencer. Em Berkshire Hathaway, aprendi que o mercado recompensa quem tem paciência, não quem tem sorte ou emoção. Lembra da crise de 2008? Todos entraram em pânico, mas nós apenas esperamos o tempo corrigir os preços. Os que fugiram às pressas nunca mais voltaram. Os que seguraram bons ativos riram por último. Ser lento não é ser passivo, é ter disciplina.
É recusar-se a dançar quando os outros estão em euforia. É manter os olhos abertos quando os outros fecham os seus. Lentidão é sabedoria. É enxergar além das ilusões de curto prazo. Quando você desacelera, consegue ver o caminho com clareza. Quando enxerga o caminho, pode andar mais rápido. Essa é a verdadeira velocidade. Costumo dizer que a maior conquista da vida não é quanto você ganhou, mas quanto conseguiu não perder. Lentidão é uma força. Ela permite que você viva mais profundamente, enxergue mais longe e erre menos. O mundo está cada vez mais rápido, mas os verdadeiros vencedores estão desacelerando. Eles aprendem devagar, acumulam devagar, fortalecem-se devagar. Até que um dia todos percebem que eles já estão muito à frente. Não é milagre, é o ritmo dos juros compostos. Minha filosofia de investimento pode ser resumida em uma frase: enriqueça devagar. Essa é a única forma de enriquecer sem perder a alma. E só quem consegue desacelerar merece a riqueza duradoura. Riqueza não é prêmio de uma corrida, é recompensa da paciência. Se você insiste em correr, prepare-se para quebrar a cara na próxima curva. Devagar é rápido. Calma é lucro. Lucidez é liberdade. Vivi quase um século e vi muitas vidas agitadas e muitos finais tranquilos. No fim, descobri que os que envelhecem ricos têm algo em comum: eles vivem.